Como reduzir o índice glicêmico das refeições? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e eu ajudo pessoas a emagrecerem de uma forma saudável e sem restrições. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como reduzir o índice glicêmico das refeições e por que o índice glicêmico ele é tão importante no processo de emagrecimento. Mas antes, não esquece de me seguir lá no Instagram, @juliabenutri, e também de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu tô por aqui falando sobre o processo de emagrecimento e estilo de vida saudável. Mas bora falar um pouquinho sobre índice glicêmico. Então, primeiro explicando o que é esse índice glicêmico, o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que o carboidrato ele chega na tua corrente sanguínea e ele é absorvido. E qual que é o impacto? Por que é um problema ter um carboidrato de alto índice glicêmico? Isso acontece quando esse carboidrato ele chega muito rápido na tua corrente sanguínea e ele dá um pico de açúcar no sangue. E a gente sabe que excessos de pico de açúcar no sangue podem favorecer ao aumento de pré-diabetes, de uma diabetes ou de uma resistência à insulina. Além disso, se essa velocidade chega muito rápida, por exemplo, no teu sangue, e ele é rapidamente absorvido, o que acontece? Pico de açúcar e uma hipoglicemia de rebote. E essa hipoglicemia de rebote pode aumentar muito mais a tua fome, a tua vontade pelo doce. Então, por isso que o controle do índice glicêmico ele é fundamental no emagrecimento, porque quando a gente come alimentos de baixo a médio índice glicêmico, esse açúcar não chega tão rápido. Então, com isso, tu fica saciada por mais tempo e com menos fome também. E além disso, ele não dá esses picos de açúcar no sangue, favorecendo a nossa saúde, ou seja, não aumentando o risco desse tipo de doença também. E acaba que também ele não estimula tanto a insulina. Porque a partir do momento que aumenta o açúcar do nosso sangue, precisa diminuir, porque não é saudável ter um nível alto de açúcar no nosso sangue. É ruim, é tóxico, ele é mais inflamatório para o nosso organismo. Então, para que reduza, o nosso corpo produz insulina para que baixe esse açúcar no sangue. Só que a insulina é um hormônio anabólico também. O que isso significa para o emagrecimento? Isso significa que é um hormônio que favorece o estoque de gordura e dificulta essa redução de gordura também. Então, por isso que o controle do índice glicêmico também vai favorecer a redução de gordura corporal e não favorecer também ao estoque. Então, por isso que é fundamental ter uma alimentação de baixo índice glicêmico ou até mesmo quando tu comer um alimento de alto índice glicêmico, fazer combinações para que reduzem ele. E eu vou falar para vocês aqui o que é então, Júlia, como que eu sei se o alimento ele tem alto índice glicêmico ou não? O primeiro ponto, para que vocês entendam, é que um alimento de alto índice glicêmico é um alimento processado e refinado. Então, tudo que for branco, normalmente são os alimentos de alto índice glicêmico. Farinha branca, açúcar branco e alimentos muito de pacotinho, os alimentos muito industrializados. Chips, salgadinhos, bolachas, refrigerantes, bala, chocolate, doces no geral, são alimentos com muito açúcar e muita farinha, então por isso o índice glicêmico deles é maior. Então esse tipo de alimento é muito importante a gente dosar a quantidade, a frequência e também, sempre que possível, fazer combinações corretas com eles. E os alimentos de baixo índice glicêmico são os alimentos que a gente fala da natureza, os alimentos que não são processados, os alimentos que são comida de verdade. Frutas, legumes, proteínas como ovo, carne, peixe, gorduras boas também como castanhas, abacate, azeite de oliva, coco, alimentos que realmente não passaram por nenhum tipo de industrialização. Até mesmo os carboidratos como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, batata, mandioca também são ótimos alimentos que, claro, como são carboidratos, frutas também, é importante dosar a quantidade, mas que sim, eles não possuem alto índice glicêmico, pelo fato deles terem também mais fibras. Mas ainda assim, mesmo sendo um carboidrato, é importante a gente entender que arroz, quinoa, batata, mandioca, frutas, todas essas são carboidratos. E quando a gente come carboidrato, é muito mais interessante combinar com uma proteína e uma gordura. Porque quando a gente faz essa combinação, proteína e gordura reduzem o índice glicêmico da refeição e elas geram mais saciedade. Então, por isso que muitas vezes, provavelmente você já viu, para falar, quando come uma fruta, coloca junto um iogurte, ou come com ovo, ou então come muitas vezes até mesmo com uma semente para aumentar mais fibras e gorduras também, uma pasta de amendoim, pasta de castanha, uma semente de chia, de linhaça. Então, por quê? Porque o carboidrato da fruta, ele não vai chegar tão rápido à nossa corrente sanguínea e com isso tu não vai sentir tanta fome. Então, por isso que é fundamental vocês fazerem sempre esse tipo de combinação.
de colocar sempre um carboidrato com uma proteína, uma gordura. Da mesma forma, quando for estar comendo um arroz, não é legal só comer um arroz puro, e dificilmente as pessoas fazem isso, né? Mas é legal estar comendo sempre ali um arroz com uma proteína, seja uma carne, seja um ovo, seja um frango, e uma salada, melhor ainda. Fibras também ajudam nessa redução do índice glicêmico. Quando for comer um pão ele é uma farinha, né? Então ele é um carboidrato e ele tem um processo de absorção mais rápido. E quando a gente combina esse pão com mel ou com geleia, é carboidrato com carboidrato. Então esse índice glicêmico ele vai ser absorvido de uma forma mais rápida. Agora, quando a gente combina um pão com ovo, um pão com queijo, um pão com patê de atum, tem a proteína e gordura. E com isso, essa velocidade desse carboidrato acaba sendo muito mais lento, ele não gera um alto índice glicêmico, aumentando mais a tua saciedade, reduzindo a fome. Ou seja, se tu deseja reduzir o índice glicêmico da tua alimentação, lembra sempre de combinar em todas as suas refeições uma fonte de proteína, uma fonte de fibra ou de gordura. Então, quais seriam essas proteínas? Proteínas são principalmente ovos, queijo, iogurte, whey, frango, carne, peixe, frutos do mar no geral. Já as gorduras seriam abacate, azeite de oliva, sementes, castanhas, pastas de amendoim, de nuts, tahine. E já as fontes de fibra poderia ser a salada, poderia ser as sementes, poderia ser um farelo de aveia também, mas sempre faça essa combinação completa na refeição. Evite de comer o carboidrato de uma forma isolada, sempre combine com a proteína, fibra ou gordura, que com certeza tu vai conseguir controlar esse índice glicêmico, favorecendo na tua saúde e também no processo de emagrecimento. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, @JuliaBenutri, e aqui também no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.